Maués, 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 tu não fostes esquecida. A tua maior riqueza é o Guaraná, o elixir que alonga a vida. Muito bem, dando continuidade à série Maués, 40 anos de festa do Guaraná, 1979-2019. Estamos nesse momento, nossa equipe está na residência da senhora Claudete do Carmo Andrade, que foi Seressaporanga, né? Da festa não oficial do Guaraná, isso nos idos da década de 1970, foi quando começou toda a movimentação artística, cultural, em torno de uma das origens do Guaraná, que provém do poeta Homero de Miranda Leão, que foi prefeito de Maués e poeta aqui no estado do Amazonas. Dona Claudete, é um prazer estar aqui rememorando toda essa trajetória cultural. Conta para nós e para os internautas do Folha de Maués que acompanham esse trabalho pelas mídias sociais, de todo esse trabalho, como iniciou, né? E quem foi a protagonista que iniciou esse trabalho em torno da apresentação da lenda do Guaraná Seressaporanga, que também você teve o privilégio de ser a intérprete principal do personagem Seressaporanga. Então, em 1972, no Colégio São Pedro, a minha mãe era professora de arte. E dia 24 de junho de 1972 era o aniversário de Maués. E tinham que fazer uma festa muito bonita. Então, em cima da poesia de Homero de Miranda Leão, titulada Seressaporanga, a minha mãe colocou em teatro a lenda. Nós éramos 40 alunos do Colégio São Pedro. Era dividido em grupos. Tinha o grupo dos índios Maué, da tribo inimiga e batedores de tambores. A nossa roupagem das índias e dos índios eram feitos de sarrapilha, os cabelos também das índias eram feitos de sarrapilha e pintado de preto. A minha roupa era toda de pena de arara vermelha e arara azul. E por se tratar de colégio de irmãs educadoras, não mostrava muito nu. Então, na época, tiveram que fazer um colete para mim, né? Um colete, e em cima desse colete, tipo um colete misturado com top, colavam as penas. E a minha saia era toda feita de penas de arara azul e vermelha. E também o meu cocá. O meu cocá, por sinal, um cocá muito bonito, feito no Marau. E a roupa do índio guerreiro, que era o Francisco França, era toda feita de pena de gavião real. Essas penas vieram do Marau, da comunidade do Marau, que o meu pai conseguiu trazer do Marau. E nós tínhamos, né, nessa lenda, a princípio, tinha a dança da lua, que a Seressaporanga, na noite de luar, saía com as suas índias, com as suas amigas índias, ia contemplar a lua, que era Jaci, e foi nessa hora que ela estava contemplando a lua, que ela viu e conheceu o índio guerreiro, que era da tribo inimiga. Conheceram, se apaixonaram e fugiram. Quando a tribo Saterê, Maué, descobriram que a índia mais bonita e mais querida, de Seressaporanga, tinha fugido com seu amado, os tambores vibram, né? Os tambores vibram, batucada de guerra. Na crença dos Saterê tem a batucada dos tambores de festa e tambores de guerra. Então, com as batucadas de guerra, o inimigo lá do outro lado está sabendo que o Saterê está em guerra, que estão atrás da Seressaporanga, que está em guerra, e foram atrás da Seressaporanga. No desespero de perseguição, Seressaporanga e o índio
guerreiro, que era o índio Amado, no desespero ficaram correndo a mata toda, a floresta toda. E nesse instante se transformou um grande temporal, com raios e trovões. E foram se esconder embaixo de uma sapopema, uma árvore da floresta amazônica, muito frondosa. E foram se esconder embaixo dessa árvore. Eis que um grande raio bate, quebra a árvore e cai em cima dos eternos namorados. E quando a tribo chega, já encontra a Sereçaporanga morta, o casal morto, mas Sereçaporanga não abandonou os seus filhos, os seus irmãos, né? Enterraram Sereçaporanga numa terra fértil, numa terra preta, e dos seus olhos nasceram o Guaraná, que no futuro serviu de alimento para toda a tribo e que nos serve até hoje a longevidade. Uma história fantástica, né? A gente se transporta nesse período que foi os primórdios da apresentação da arte cênica, começada inclusive para conhecimento de todos os internautas. A apresentação cênica da Lenda do Guaraná da versão Sereçaporanga iniciou com a dona Elisete Pérez, que é a mãe, saudosa mãe da dona Claudete do Carmo Andrade, que foi a primeira Sereçaporanga e está contando para você, nesse momento, toda essa história que resgata a nossa cultura e arte no município de Maués. E, dona Claudete, depois de 1972, esse trabalho foi dado continuidade através de sua mãe, através das moças da época e pelo próprio Colégio São Pedro, que, diga-se de passagem, que essa apresentação ela foi motivada à sombra do trabalho da Igreja Católica, que muito interessante. A senhora pode relatar se esse trabalho foi dado continuidade, falar também que essa lenda ultrapassou as fronteiras do estado do Amazonas, inclusive indo para a cidade de Santarém. A senhora pode relatar esses momentos marcantes dessa apresentação? Sim, no ano seguinte, em 1973, a professora Elisete continuava como professora de artes. E, juntamente com os alunos finalistas, eles foram a Santarém, no estado do Pará, e apresentaram a lenda numa feira agropecuária. E outra coisa, depois que a festa foi oficializada, em 1979 a festa do Guaraná foi oficializada, a dona Elisete, sua mãe, ela participou de maneira efetiva desse trabalho de arte cênica da Lenda do Guaraná? Sim, foi em 1983, quando o prefeito era o Edilson Negreiros, 11 anos depois. A minha mãe já morava em Manaus e voltou como advogada para Maués. E ela trabalhou no setor jurídico da prefeitura e nessa época do prefeito Edilson Negreiros, ela também coordenou a festa do Guaraná. E trouxe para Maués a primeira bailarina do corpo de dança do Teatro Amazonas, Ana Mendes, que juntamente com a Ednelza Sado, que também era uma pessoa muito, muito vinculada ao Teatro Amazonas, eles fizeram uma repaginagem na lenda. Foi quando apareceram outros personagens, outros ritmos, outra melhoria na lenda. Dona Claudete, fala para nós e também para os nossos internautas, nessa série Maués 40 anos de Festa do Guaraná, outras pessoas, além da senhora, que a senhora, na verdade, iniciou todo esse trabalho, graças ao incentivo da sua mãe, a saudosa Elisete Pérez, que foi a protagonista desse trabalho de arte cênica da Lenda do Guaraná, outras pessoas que foram personagens, exerceram, né, a função desse personagem Sereçaporanga na Lenda do Guaraná? Cada ano a lenda ficava mais bonita. Como eu falei, em 1972 eu fui a primeira Sereçaporanga. Em 1973 foi a Selma Negreiros, que foi a primeira Sereçaporanga, representando em Santarém, no Pará. As coisas foram acontecendo. Aí foi criada a festa do Guaraná. E toda a festa, a lenda do Guaraná foi apresentada. Mas esse meio tempo, eu não sei falar, não lembro, assim, de fato,
como era coordenada essa lenda, porque nessa época eu fazia parte da coordenação das candidatas à Rainha do Guaraná, não era da lenda. Mas o que eu posso citar é que a Ana Mendes, a primeira bailarina do Teatro Amazonas, ela foi também Sereçaporanga. A Marilze Amané, Sereçaporanga, junto com o Paulo Eduardo, o Índio Guerreiro. A Neque Amané, Sereçaporanga, e o Paulo Eduardo, Índio Guerreiro. Eu lembro que o Diniz Bargalho passou a fazer parte da coordenação da festa. Depois veio a Maristela Jardim como Sereçaporanga e o Paulo Eduardo como Índio Guerreiro. A Mara Júlia Cardoso, a Jânia Paz, Marilene Ferreira, Hanna Grace, Maiane Góes e Kendria Silva. Em 2003, na gestão do prefeito Sidney Leite, ele investiu muito na parte cultural. E investiu muito também na lenda do Guaraná, e ele dizia que a lenda do Guaraná era a menina dos olhos dele. E a lenda do Guaraná foi apresentada no Teatro Amazonas. A coisa mais linda, o cenário belíssimo, coreografia muito bem harmoniosa. O coreógrafo era o Marquinho. Sereçaporanga, Marilene Ferreira. Índio Guerreiro, Pétso Bruno. O pajé, Djalma Cardoso. No final do espetáculo, o público aplaudiu de pé, muito emocionante. Eu estava presente juntamente com a minha mãe, a criadora da lenda em teatro. Eu lembro, Alcinei, que naquele momento ela chorou, vendo a obra dela chegar no apogeu de ser apresentada no Teatro Amazonas. Eu me acho muito agradecida de eu ter sido escolhida a primeira Sereçaporanga. Até porque, para você ser a Sereçaporanga, tem que ter os requisitos. E na época que eu fui escolhida, era porque eu era magra, alta, morena, tinha cabelos negros e uma silhueta bonita. Por isso que eu fui escolhida a Sereçaporanga da minha turma, do colégio. E hoje não é diferente. Hoje também, para você ser a Sereçaporanga, tem os requisitos. Entre eles é a beleza facial, a beleza plástica, tem que ter traços amazônicos, é o que todas as Sereçaporanga têm, porque são filhos de Maués e nós temos traços amazônicos, e tem os seus requisitos. E todas estão dentro do requisito, porque todas as Sereçaporangas que eu já citei aqui nessa edição são moças bonitas, moças morenas, cabelo comprido, negros e com fisionomia amazônica. Eu tenho acompanhado as lendas, né? Quando tem todos os anos na festa do Guaraná, eu desço mais cedo para assistir às lendas, e isso há muitos anos, muitos anos. Então, eu tenho acompanhado a evolução das lendas. O que eu acho que a lenda da Sereçaporanga com o mito do Guaraná já está no apogeu deles, porque está muito bonito, está linda, linda, linda as lendas.